não consegue, por quê? Eu acho que não tem, não é nem que não consegue, não tem interesse, né? Não tem o menor interesse, né? A máquina joga pra ela mesma. Qual o sentido do cara que tá lá dentro do governo Ganhar menos. virar e falar, não, peraí, vamos acabar com os 30 dias de férias, que depois tem mais 30, vamos botar o teto no nosso salário, vamos acabar com... Não faz sentido isso. O governo, ele trabalha para ele. É o que eu sempre digo, o carrapato tá maior do que o boi. Esse é o problema. Sugar. E isso tem a ver com o vídeo do Nicolas. Quando o vídeo do Nicolas bateu, ele gerou um pouco de revolta nas pessoas. Falaram, cara, eu não quero pagar mais nada, não. Não, mas você não vai ter que pagar. Porque mas foda-se, eu não quero pagar. Eu não quero nem ver mais nada. Não venha com nada pra cima de O mim. que eu vejo no vídeo dele, que você goste ou não do Nicolas, ele liga uns pontos, né? Que muita gente não ligava. Sim. Ele liga vários pontos que a galera fala, é mesmo? Por que sigilo não sei o quê? Por que ele gasta... Então, assim, as pessoas às vezes tinham uma informação de uma coisa ou de outra, e aquele vídeo, ele coloca tudo na mesa e a pessoa tem uma visão geral. E por isso que eu acho que ele foi tão eficiente, e por isso que o governo ficou puto. E o governo falando que no vídeo ele fala que vai taxar. Isso é uma mentira. Ele não falou em Ele nenhum deixou bem vocal que não iria, né? Falou no início, ele falou que vai taxar, e a gente também o tempo inteiro falei, cara, não vai taxar. O que ele fala A é ideia o não seguinte, essa. conhecendo esse governo, ele falou que não ia taxar outras coisas e taxou. Pode ser que mais pra frente tá. Agora não vai taxar, né? E pior que a medida, foi o que o Bruno falou antes, não tinha nada a ver com taxação, né? Não, você poderia acabar, você que não paga imposto, mas Do deveria Pix, pagar, do sendo Pix. pego. Mas no Pix não Não teria... tinha nada do Pix, não tinha nada do Mas essa discussão, ela sobre por que não corta gastos, é interessante porque se você pega o quanto a gente arrecadou de imposto em 2020, foram 2 trilhões. E agora o Charles botou o dado, do impostômetro inclusive, de 3,6 trilhões. Então, no espaço de 4 anos, subiu 80% a arrecadação. Então o problema do Brasil não é que ele arrecada pouco, é que ele gasta muito, porque a gente consegue gastar mais do que arrecada, e gasta mal. Exato. Porque se qualquer pessoa quiser entrar hoje agora, vai lá no site Tesouro Transparente. Só colocar no Google vai aparecer o link do governo. Lá você tem pra onde vão os gastos da União. E aí quando você olha saúde e educação, cara, estão lá embaixo, espremidos assim. Os principais gastos são com pessoal ativo e inativo. Inativo e INSS é o maior de todos, fez a reforma da Previdência em 2019, expectativa era economizar 1 trilhão nos próximos 10 anos. Cara, já gastou 1 trilhão a mais do que arrecada na pandemia e outro trilhão nesse ano que passou, 2024. Cara, então a gente arrecada bastante, só que a gente gasta muito aqui no Brasil. E por que não corta gasto? Porque se tem uma coisa que a gente aprende na política, olhando, é que o sucesso político não vem de domar impressoras de dinheiro, vem de usá-la. Quem usa mais a impressora tem mais popularidade e com isso consegue ser eleito, reeleito ou eleger um sucessor. Então, por exemplo, eu tenho certeza que essa questão do Pix, ela afetou a popularidade do governo Lula. Como é que o Lula faz para recuperar a popularidade? Gasta dinheiro. Gastar. Ou, por exemplo, abrir mão de receita. Porque a gente tá falando aqui, pô, é um absurdo o cara que ganha 5 mil e é jardineiro, é a moça do bolo, pagar imposto. Se ele conseguir levar esse projeto de isentar quem ganha 5 mil de imposto de renda realmente pra Câmara, eu duvido que tenha um deputado que vote contra. Imagina o Nicolas votando contra isso. Não dá, cara. Não dá, ainda mais agora. Exato, você vai ser massacrado pelo público. Então, quando o cara faz isso, ele tá deixando essa conta do Brasil, né? Pô, a gente arrecada muito, gasta muito. Cara, vai arrecadar um pouquinho menos, ainda pior. Mas, no curto prazo, ele consegue sucesso político. E aqui eu não tô me colocando contra o pessoal que ganha menos de 5 mil, falando que, não, é um absurdo, tem que pagar imposto. A única questão é que tem que fechar a conta aqui no Brasil. E acho que esse é um ponto que o povo ainda não percebeu. Porque o brasileiro, ele não quer pagar imposto e ele acredita que o Estado é gratuito. A gente pode fazer um teste até com a audiência que tá assistindo aqui. Se a gente começa a perguntar, você quer mais ou menos saúde pública? Geralmente o cara responde, quero mais. Porque o SUS hoje, pô, funciona ali, mas é meia boca, eu queria que fosse melhor. Você quer mais ou menos dinheiro pros aposentados? O cara fala, não, o cara trabalhou a vida toda, tem que ganhar mais dinheiro. Você quer mais ou menos segurança pública? Não, tem que ter mais segurança pública, tem que ter mais educação pública. Aí arremata com a última pergunta, você quer pagar mais ou menos imposto pra isso acontecer? Geralmente o cara fala, não, aí não. Mas eu já pago imposto demais, então tem que cobrar do rico. Mas a questão é que o brasileiro realmente ele paga imposto demais e não tem o serviço. Não, já Essa paga. que é a pica, eu né? concordo, mas ele tem que entender o seguinte, né? Custa. Não tem estado gratuito, cara. A gente paga bastante imposto, é mal utilizado, concordo absolutamente com isso. Mas o ponto é, não adianta você ficar revoltado com uma medida que iria fiscalizar mais pessoas que pela regra atual tem que pagar imposto e falar, não, isso aqui é um absurdo. Cara, então você tem que votar em gente que queira reduzir o tamanho do Estado.
pra você pagar menos imposto. Porque se você vota em alguém que o tempo todo te promete coisa gratuita falando que quem vai bancar Mas contra é o isso que dá milionário que vai ser voto, né? taxado... É isso que dá voto. Exato. O cara que promete. É só você pensar numa eleição. Uma eleição você tem 2 candidatos. Tem um cara que fala, olha, eu vou te dar mais tudo que você pediu. Saúde, educação, segurança. Ônibus gratuito, final de semana, tudo gratuito. terça e quinta. Aí alguém pergunta pra esse cara, você vai fazer como pra pagar isso tudo? Eu vou tributar o mais rico. Esse é o candidato A. E tem um candidato B que fala, pessoal, dinheiro não dá em árvore. Vocês querem isso tudo, vai ter que ter mais imposto, mas eu prefiro que vocês não tenham isso tudo, eu vou cobrar menos imposto. Quem ganha a eleição? É o primeiro, né? É o A, cara. Esse B, ele nem existe numa eleição no segundo turno. Esse cara teve 1% de votos no primeiro turno e ninguém nem lembra dele. No segundo turno, você escolhe entre 2 versões do A. Um mais anabolizado e um Os desidratado. candidatos vinham aqui na campanha pra prefeito e era, eu vou duplicar a polícia, não sei o que, eu vou fazer... Aí outro, não, você vai duplicar, eu vou triplicar. Não, e os caras... Você vai triplicar, eu Os vou caras quadriplicar. os caras abandonam Vai as trocando. outras obras pra poder começar uma obra nova. Quem mudou um pouco essa questão do que fazer, de cortar gasto e tal, o que eu vi pessoalmente, os discursos, como ele mudou, e conversei com muita gente, foi o Milei na Argentina. Sim. Mas o que acontece? Aconteceu lá. Teve que chegar num problema muito grande. O país quebrou. Quebrou de novo, quebrou de novo, quebrou de novo. Calote nacional, calote. E aí a população começou a Foi mais ou menos o que entender. aconteceu aqui na hiperinflação. Eu sou mais velho que vocês, eu lembro bem. Mais ou menos, hein? É mesmo? Vou fazer Nasci em 48. 70. Nasci em 70. pouquinho, né? pouquinho. Mas então, foi naquela época que a galera aceitava qualquer coisa pra acabar com aquela hiperinflação. Aqui mais- foi mais grave Não. do que lá, inclusive. Aqui Muito foi mais- mais. E o mais louco, Chegou a ser mais do que tava lá? o De Collor, hiperinflação, sim. o Collor, quando ele se elegeu, você vai lembrar, então, era o caçador de marajás, né? É. Então isso que eu tô falando Bala aqui de do prata, dinheiro, que tem gente ganhando 200, 300 mil, e é pra isso que a gente tá pagando os impostos. Tem gente achando que esse dinheiro é real. Não venham aqui na porta tentar roubar a gente. Não, o cara é falou 30 dinheiro- pau na mesa. Os É caras dinheiro contando, né? cenográfico. É, os caras contando. Cara, os caras colocaram 30 É pau na dinheiro mesa. cenográfico. Aliás, falar em dinheiro cenográfico, antigamente tinha aquele esquema, quando eu vim aqui, de te trazer um presente presente inútil. É só na primeira vez. Quando eu fui na Argentina, não, mas eu vou dar um Tá. presente. A última vez que eu fui na Eu ia Argentina, comprar uma jujuba. não, eu esqueci na saída, tomar o café que eu ia tomar. O quê? Agora não vale mais porra nenhuma. Mas Nossa, velho. Não, mas eu falei que aqui foi pior nos anos 80, é porque geralmente o pessoal não pega número de inflação acumulada. Ah, tá. E na Argentina, você teve inflação de 20, 30, 40, chegou a 300%, né, em intervalo de 12 meses. Só que no Brasil você teve inflação de 5.000% em um único ano. E aí se você pega a inflação acumulada, 5.000%. chuta quanto que foi a Sabe que inflação... o pessoal falava que era mais vantagem você pegar táxi do que ônibus, né? Sabe por quê? Não, por Porque quê? o táxi você pagava quando você desce. Aí você pagava quando você entra. O dinheiro desvalorizava tanto que só o tempo que você tava dentro do táxi saía mais barato do que andar de ônibus. Interessante, mas chuta quanto que foi a inflação acumulada de 1980 até 94, que foi quando começou o Plano Real. Pô, não Chuta faço um número. ideia. Não, Você chuta um falou número grande. Acumulada, durante o período de 14 anos. 20 mil. 20 mil? Quanto é que você acha que foi? 50. 50 mil? Pega o meu livro aí na página 107, Vilela, que tem um dado aqui. Do IBGE, então pra não falar que eu tô inventando, cara. Isso aí você pode entrar no site do IBGE pra olhar o número. A inflação acumulada, ela foi de 13 trilhões, 342 bilhões, 346 milhões, 717.671,7%. Então, se a inflação de 100% é preço dobrando, é que os preços multiplicaram por 260 bilhões de vezes. é que o cara. Vilela Isso não foi lembra, o Brasil nos anos mesmo 80. vivendo isso, eu Ah, eu sei era que o criança, Vilela não era. né? Não, eu também era. Mas é porque cortavam os zeros e trocavam moeda. Exato, direto, toda hora cortava direto. zero. A gente não teve a sensação do Então, trilhão. Você ia o comprar pão uma- custava 1.000 cruzeiros. Ah, não, agora é um cruzeiro novo. É, você ia comprar uma revista na banca, era 2.500, né? Sei lá, o dinheiro E aí, sabe o que acontece numa época dessa? Eu lembro dos anúncios. Dólar. Então, É? carros anunciados Verdade. em dólar Sim, e imóveis. apartamento em dólar. O Verdade. que acontece quando eu estive na Argentina Mesma coisa. nas eleições? Eu fui nas imobiliárias olhar preço de imóveis em dólar. O cara não vai cara botar não no sabe, preço né? porque tá trocando Muda muito todo rápido. dia. Não, todo dia tá trocando o preço. Então, chega uma hora que a referência virou o dólar. O próprio país abandona a moeda local. Ela fica ali só no supermercado, no giro rápido. Você lembra dos caras remarcando o preço? Eu também me lembro da minha infância. A gente ia direto. fazer compras, saía correndo. Porque realmente, do momento que você entrava no supermercado até sair do supermercado, o preço das Os coisas caras era estavam outro. remarcando, Você né? tinha que Os ser caras mais estavam rápido que o remarcador. E congelamento de preço direto, né? Que, aliás,
ainda tentam, né? Na Argentina tentaram, E não na dá Venezuela certo, né? tentam. E aqui no Brasil, eu não descarto que a gente não tenha um programa aqui, sei lá, daqui a 1 ano ou 2, dependendo, É mesmo? discutindo congelamento de Antes de preço. eleição, cara. Vale tudo. Teve né? de carne, né? É, o combustível, hoje, pronto. É. O petróleo deu uma subida nas últimas semanas, saiu de $70 para $80.